Olá, meu amigo e amiga. Os assuntos políticos, os assuntos importantes da realidade brasileira, agora vão dividir as suas atenções nas pautas aqui no nosso país com os acontecimentos da Copa do Mundo, que começou hoje. E tem um sujeito meio oculto no meio dessa história toda, que é um sujeito que prejudica o nosso país. Me refiro às bets, porque eles estão entrando nas nossas casas sorrateiramente através das propagandas de televisão. Outro dia eu estava vendo a final da Champions League e no intervalo me chamou a atenção que 6 propagandas de bets diferentes foram colocadas ali nesse intervalo. 6 empresas sugando o dinheiro das pessoas que estão ali prestando atenção no futebol. Esse fenômeno vai ser muito mais multiplicado nessa Copa do Mundo, porque são 48 seleções e são jogos aí que ocupam uma boa parte das atenções das pessoas e dos horários também. Sobretudo para quem gosta de futebol, para quem acompanha, e sobretudo para quem está utilizando também esse espaço aí para fazer também seu joguinho, a sua aposta, que é uma coisa absolutamente lamentável. Agora, tem setores na economia aqui no nosso país que já estão sentindo que o dinheiro está escapando. O governo brasileiro percebe que boa parte desse dinheiro das bets, e é muito dinheiro, está deixando de circular na economia brasileira, gerando um crescimento ainda mais lento do que o Brasil poderia estar tendo. E gerando também muito endividamento, muitas crises, inclusive de saúde, e no seio de muitas famílias. Isso está sendo objeto, inclusive, de veículos de comunicação que não têm conexões com essas bets. No caso, alguns jornalões que têm ligação com outros segmentos, segmentos que podem estar perdendo também. Existe solução para essa questão? O presidente Lula falou que se dependesse dele, ele acabava com tudo isso. Pois bem, eu acho que está na hora da gente começar a puxar esse assunto, porque não deixa de ser também uma pauta ligada a comportamento moral, comportamento pessoal das pessoas. Antes que a extrema-direita comece também a levantar essa história, porque é a única coisa que eles sabem fazer, né? Mexer com pautas morais. Só que essa pauta aí, ela mexe com muito dinheiro. Daí a gente não vê figuras como o seu Flávio Rachadinha dar um pio. Então seria importante o presidente Lula falar alguma coisa sobre esse assunto, sim. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e farei aqui algumas atualizações, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso papo aqui e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, enfim. Agite aqui o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. É assim que a gente tem crescido, é assim que a gente tem ganhado cada vez mais visibilidade e cada vez mais atenção. Não esqueça de olhar sempre o primeiro comentário, porque eu coloco links muito importantes ali, e um deles que está crescendo muito para minha satisfação, que está me fazendo me sentir cada vez mais gratificado de estar aqui com vocês, que é um abaixo-assinado para a pré-candidatura a deputado federal, desse que vos fala. Além também de outro link ali para você que quer contribuir mais efetivamente, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com essa coluna um tanto quanto sui generis, né? Porque é a coluna de um grande jornal que funciona ali como porta-voz de um conglomerado de grandes empresas e principalmente empresas do sistema financeiro. Então eles estão fazendo algumas observações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e são observações corretas. Eles fizeram um editorial com esse título aqui, isso já ontem, A Caixa Preta das Bets. Enquanto critica apostas, o governo Lula impede que o país saiba como foram autorizadas. Teve um episódio que foi lamentável mesmo, né? O Estadão pediu para o setor de apostas do governo, da Caixa Econômica, enfim, para informar alguns dados e tal, e eles se negaram, disseram que isso está protegido pela lei de sigilo de 100 anos. Ora, francamente, né? Não dá uma coisa dessa. O jornal foi para cima e o ministro da Fazenda, ele chegou e também deu uma declaração e mandou liberar todos os dados dessa história aí. Então esse editorial, enfim, acabou motivando aí que esse assunto fosse mais examinado. E aí a gente teve essa coluna hoje, do Armínio Fraga. Bets são assunto de saúde, não é da área econômica, diz Armínio Fraga. Ex-presidente do Banco Central defende que cassinos online devem ser tratados pelo governo para além da questão financeira. É a questão de saúde mental, saúde física. Gente, o jogo é um negócio, enfim, no mundo inteiro sempre foi um problema muito sério, né? E aqui no Brasil virou uma bagunça total, porque essas empresas estão tomando dinheiro de tudo quanto é jeito das pessoas, e o Brasil virou uma grande roleta no meio dessa história.
que o presidente Lula pode fazer nessa história? Gastos de brasileiros com bets ultrapassam 30 bilhões por mês. Então nós estamos falando aí em gastos em torno de 360 bilhões por ano, gente, que viram fumaça, porque é um dinheiro que vai e não volta para nenhuma atividade produtiva. Ao invés do cara comprar um refrigerante, um suco, um coco, o cara pega o dinheiro e vai jogar na bet. Então, o dinheiro acaba desaparecendo da nossa economia. Para muitas dessas empresas, são empresas internacionais. Então, o que é que está faltando para enfrentar essa questão? Bom, o presidente da República ele tem um instrumento que eu não vi ninguém levantar agora, até agora, mas eu acho que o nosso portal pode começar a tocar nesse assunto. O presidente poderia convocar um plebiscito, chamar a população inteira. Por quê, gente? Porque enfrentar as bets, você enfrenta os grandes veículos de comunicação que são sócios dessas bets, estão ganhando muito dinheiro com essas bets. Tem clubes de futebol que estão ganhando dinheiro com essas bets. Está movimentando muito dinheiro ocultamente, dinheiro por baixo dos panos. E acaba também servindo para algumas empresas até para financiar atividades que estão no campo da ilicitude também. Então, o presidente da República ele poderia mandar uma mensagem para o Congresso convocaria um plebiscito, que é uma das formas do exercício de soberania popular. E aí o povo decidiria o que fazer com essas bets, se é para proibir nosso país, se é para acabar, se é para fazer alguma outra coisa, mas enfim, lançava a responsabilidade de enfrentar esses conglomerados nacionais e internacionais com os grandes veículos de comunicação, e quem está ganhando dinheiro com essa história aí, essa questão seria colocada para um debate público, democrático e para uma decisão do que nós queremos com o nosso país. Se é para continuar a sangrar as famílias, prejudicar as famílias, a saúde mental das pessoas, a economia do nosso país, ou se é para enfrentar essa situação toda. Então, estamos levantando essa lebre aí. Se cabe o presidente da República tomar essa iniciativa e se ela pode dar certo, né? Vamos levantar esse debate aqui através do nosso portal. Aliás, mande seu comentário aqui para o nosso portal, que é muito importante também, tá? Aliás, fundamental. Comentei com vocês mais cedo essa coisa infame, essa revelação para muitas pessoas, né, que não sabem. Essa gente do bolsonarismo, essa gente que defende o Bolsonaro, já os jovens que falam antissistema, o Flávio Bolsonaro antissistema. Antissistema tomando dinheiro de banqueiro ladrão, antissistema atacando o trabalhador, a jornada de trabalho do trabalhador. Como eu disse para vocês, graças a que nós já estamos na nossa pré-campanha levantando, vai ser possível ter algumas atividades externas muito interessantes, já tem uma equipe comigo e a gente vai começar a ir para as ruas aí. E a primeira jornada nas ruas vai ser para saber do trabalhador se ele tem condição de negociar o seu dia com o seu patrão. Como é que funciona isso numa empresa? Gente, olha só, vocês que acompanham o nosso portal há mais tempo sabem que eu fui um pequeno empresário durante 16 anos. Eu tive uma cafeteria que foi crescendo, 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 a gente chegou a ter um espaço muito grande, chegamos a ter 42 funcionários, tinha um palco, tinha espaço para shows, então eu virei ali fiz um aprendizado durante 16 anos nessa história. Gente, controlar a jornada de trabalho de uma empresa com horários regulares já é a coisa mais complicada do mundo. Agora vocês imaginem uma empresa com essa tal flexibilização por horas. Como é que se controla um negócio desse? Eu tenho certeza absoluta que não tem um empresário aqui no Brasil, alguém decente, alguém que tem uma pequena empresa, que tem um pequeno comércio e tal, que toparia algum tipo de atividade bancada por horas de trabalho, remunerar os seus funcionários por hora de trabalho, coordenar a logística desse negócio. Como é que funciona o cara que chega às 7 horas da manhã para abrir a loja, para abrir a porta? Esse cara pode flexibilizar o horário? E os atendentes? E as pessoas que estão numa atividade que não podem sair? Como é que fica o vendedor? Ele sai? Ele volta? Então, gente, não existe nenhum tipo de modelo real que essas pessoas estejam defendendo que possa ser implementado aqui no Brasil. E é isso que eu vou documentar nessas idas nas ruas, né? E conversando. Vou tentar conversar com empregadores, vou conversar com os funcionários, né? Para saber como é que eles conseguiriam nos seus empresas, né? O balconista, o cara que trabalha no supermercado, o caixa de supermercado, o açougueiro, enfim, o entregador, como é que essas pessoas regulam a sua hora, como é que eles negociam a sua hora para voltar mais cedo para casa, para levar o filho para a creche. Esse discurso bandido, vigarista e estelionatário dessa gente toda. E o porta-voz no campo da política.
desses estelionatários, vigaristas, é o senhor Flávio Rachadinho com a múmia paralítica aqui, o senhor Rogério Marinho, que querem modernizar. Querem modernizar o quê? Voltando para a escravidão? Essa que é a modernização que essas figuras querem? Então não vai dar, né? Eu comentei com vocês também, coloquei no nosso canal de cortes, essa coisa absurda, Genial Quest. 65% dizem que Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Vorcara. Como se isso fosse objeto de discussão, gente. É certo ou errado ser ladrão? É certo? Quando se faz uma pergunta como essa, é certo ou errado ser ladrão? Olha, quando se faz a pergunta já com um ar de normalidade, você abre espaço para as pessoas até responderem, não tem nada, não tem nenhum problema ser ladrão, não. E se tratando de clã Bolsonaro, né, eles enfatizaram tantas práticas imorais, ilícitas, antirrepublicanas, que uma parcela da sociedade começou a normalizar os crimes dessa gente toda. Daí vai uma pesquisa e pergunta, errou ao matar uma pessoa? Errou ao roubar uma pessoa? Errou a se enriquecer ilicitamente? Então tem coisas, gente, que não devem ser objeto de questionamento, porque o questionamento, ele simplesmente nega a norma que está posta, a realidade que está posta. Ou seja, que não é feio roubar, é crime roubar. Não é feio pedir dinheiro de corrupção, não, é crime pedir dinheiro para corrupção. Então é impressionante, gente, como é que esse tipo de coisa vai dourando a pílula para criminosos, né? A extrema-direita está sem assunto. Todos os canais de direita estão atacando pautas morais. Redução da responsabilidade penal, questão de aborto, enfim, daqui a pouco vou entrar com Deus de novo no meio dessa história. O Malafaia daqui a pouco está falando de Deus de novo, essa gente está fingindo que defende Deus, como se Deus precisasse de defesa, né? E família, etc, etc. E aí só sobra o quê? Esses assuntos de quinta categoria. Esse aqui é um desses personagens que eu falei para você, né? Tá dando entrevista, tá falando com sonda pendurada ali no pescoço. Gente, como é que essa gente não tem pudor nenhum, né? Gente, nós lutamos aqui no nosso país, e até com figuras fora do nosso país, são criminosos, delinquentes de quinta categoria que se juntaram ao clã Bolsonaro porque também são delinquentes de quinta categoria. Um deles é esse senhor Alan dos Santos, que está foragido do nosso país, uma figura totalmente abjeta, que tinha diálogo com muita gente da direita, mas mesmo dentro da direita as pessoas já estão partindo para cima dele. Brigou com esse Lacombe, brigou com o Constantino, brigou com o pessoal que trabalhava com ele, porque é um marginal, um delinquente, né? O que o Lacombe mostrou ontem sobre o Alan dos Santos é muito grave. Eu já sabia de tudo isso, eu sou sócio do Lacombe há mais de 5 anos. No 4x4 nunca tivemos um único problema, porque ele é um cara muito correto, muito sério, um lorde britânico, alguém íntegro, como o próprio Alan dos Santos disse. Já o Alan dos Santos, acho que não, né? É só você acompanhar o que diz a figura, o comportamento dele. Figura totalmente desqualificada. Gente, é o Orcrim total, né? Esse senhor Paulo Figueiredo, daqui a pouco a casa dele cai. Os crimes lá com os quais ele está ligado nos Estados Unidos estão correndo, estão sendo investigados lá. PT pede STF e Polícia Federal que investiguem se houve caixa 2 para a campanha de Flávio Bolsonaro no filme Dark Horse. Hoje, até na Globo News, o Valdo Cruz, ele lembrou aquilo que eu estou lembrando aqui para vocês todos os dias, que o Flávio prometeu prestar contas, o Mário Frias prometeu prestar contas também, e ninguém prestou contas de absolutamente nada e nem prestará. Eles vão sair pela tangente, enfim, vão ficar escondendo por todo lado, mas isso só vai dar mais razão para o Procurador-Geral da República indiciar o senhor Flávio Bolsonaro como criminoso que ajuda o seu irmão criminoso fora do nosso país. Porque agora o tempo começa a rolar contra essas figuras também. Eu vou fazer uma representação também junto à Procuradoria-Geral da República para ajudar, né, a dar uma empurrada nessa história aí, porque, enfim, a PGR não pode dizer, não, ninguém me perguntou nada, ninguém processou nada, ninguém fez representação de nada. Não, vamos ajudar aí a máquina a funcionar, né? Porque nós estamos lidando com ladrões, e aí não dá para lidar de outra forma com essa história. E aí é o seguinte, a presidente do México hoje abriu a Copa, né? Aliás, não é ela que abriu, enfim. Mas está acontecendo lá o seguinte, uma campanha muito grande contra o México também, dizendo que o México tá contra a Copa, aquela coisa, mostrando coisas nas ruas e tal. E ela, nessa declaração que ela fez hoje, ela registra que tem um exército gigantesco de bots, né, na internet, amplificando críticas ao governo dela e fazendo ataques ao governo dela. Vejam só o que está acontecendo lá, se não pode acontecer conosco aqui no Brasil, né? No nosso próximo encontro, eu vou colocar com mais detalhes essa história aqui, tá?
para a gente ficar bem ligado que essa eleição desse ano de 2026 não vai ser brincadeira, não. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aí que estão aqui, olha, jogando o Portal do José lá para cima, nesse ranking aí das pré-campanhas que estão sendo mais prestigiadas no Brasil. Nós estamos já 2 dias aí entre os top 5, tá, gente? Não é pouca coisa não, tá? Muito obrigado, a gente vai seguir em frente. Um grande abraço, tchau.